o plano de ensino. Em geral, a gente cumpre esse plano de ensino todo, né? Mas às vezes ocorrem coisas apocalípticas, tipo lá no. Vocês em geral que não estavam na faculdade na época, né? Que começou a pandemia, mas né, aquele semestre foi um tanto difícil de cumprir o plano. Mas em geral a gente vai cumprir, se não cumprir, cumpre o principal. Beleza. Então, a ementa, como vocês podem notar aqui, envolve eletromagnetismo. Várias coisas do eletromagnetismo aqui, em especial grandezas que vocês já conhecem por analogia da mecânica, né? Campo, força, potencial, né? Vai ter algumas coisas mais específicas aí que vocês também já ouviram falar, como corrente elétrica e tal. E outras coisas ainda mais impressionantes, como, por exemplo, leis fundamentais da natureza no contexto de eletromagnetismo, como a lei de Gauss. Essa lei aí é uma coisa de outro mundo, de tão importante que ela é. Ela é o tipo de lei que não é observada. Ela é uma lei que surge da lógica. É maravilhoso. A lei de Gauss é uma explosão mental de tão maravilhosa que é. Muito bem. Então aqui tem toda uma engenharia meio nada, uma justificativa aqui, meio just for existir mesmo. Daí o objetivo de vocês é aprender, então, os fenômenos elétricos, até porque vocês serão todos engenheiros, vocês precisam disso aí para fazer engenharia, né? Engenharia não funciona sem eletricidade. Então, por isso que eu digo que todo engenheiro deveria ter as leis de Maxwell tatuadas no antebraço, porque é muito importante para vocês essas leis que vocês vão aprender aqui comigo. Continuando. Então, vamos ver aqui uma divisão meio clássica de um cronograma de física 3. Só um segundinho para a água. Muito bem. A gente começa aprendendo a carga elétrica, que é o elemento básico aqui, da mesma forma que a massa é o elemento básico na dinâmica lá da física 1, aqui é a carga. Então a gente vai ver o conceito de condutor isolante, coisas que fazem a carga fluir fácil, coisas que fazem a carga fluir dificilmente, lei de Coulomb, uma lei experimental que está associada à força elétrica. O campo elétrico, que é um elemento que existe apesar da força, tem uma expressão bem parecida. A lei de Gauss, que é uma lei lógica baseada em conceitos matemáticos para descrever física, algumas aplicações desta, e a nossa primeira prova. Então, assim, ó, diferente de Física 2, eu recomendo fortemente que vocês foquem nessa primeira prova aqui, porque não que vocês tinham que ignorá-la em Física 2, mas aqui isso aqui é a base para tudo, tá? Se não resolver isso aí, não vai conseguir ver o resto, não. Não é que nem em Física 2 que tinha 3 assuntos diferentes. Né? Pode crer. Vamos lá, então. A segunda parte é ver tudo isso aqui, só que pelo ponto de vista da energia. Lembra que a gente tinha uma prova lá em Física Geral 1 de força e outra de energia, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Essa aqui vai ser a prova envolvendo energia. Então, tu vai ver energia potencial elétrica, obtenção do campo elétrico a partir do potencial. Um elemento no circuito que funciona como uma mola no circuito mecânico, como um acumulador de energia, que é o capacitor. Né? Quem já mexeu com o circuitinho sabe do que eu estou falando. Capacitores aqui nas formas mais variadas, interessantes. E, finalmente, provinha. Daí aqui, a gente meio que dá um passo para o lado do campo elétrico e começa a se preocupar com outras coisas. Como, por exemplo, eletrodinâmica. Porque até aqui, ó, tudo estava parado, tudinho. Só estávamos estudando eletricidade parada. Uma coisa que não é, vamos dizer assim, muito usual, né? Porque normalmente a gente está preocupado com eletricidade em movimento, né? Corrente elétrica, circuito de casa, circuitinho de plaquinha, né? Aquela lá que vocês têm até aí no IFC, né? Aquelas plaquinhas bonitinhas. Então agora a gente começa a ver isso na prática, essas cargas em movimento. Daí é uma física completamente diferente. É mais uma física de fluidos
Enquanto aqui é uma física de corpos mesmo, de corpos materiais. Aqui é uma física mais de fluidos. As equações são muito semelhantes às de fluidos. Bem interessante. Beleza. Daí a gente vai chegar numa coisa aqui, ó, muito massa, que é o circuito RLC. Pode ser que eu pule, pode ser que eu não pule. Por questão de tempo, assim. Espero não pular. Por quê? Porque é necessário ver isso aqui, ó, campo magnético. Para que a gente, então, tenha visto o eletromagnetismo como um todo. Tá? E o campo magnético ele é um campo assim bem diferente dos outros, né? Porque ele causa uma força que não respeita a terceira lei de Newton. Bem doido isso. Quando chegar lá eu vou explicar para vocês. Ela não respeita. E bem, a gente sabe, né, que campo elétrico e campo magnético são os fundamentos da tecnologia. Pois eles juntos formam a lei de Faraday, que é uma lei extremamente utilizada em qualquer equipamento eletrônico que vocês possam imaginar. Tá? Porque qualquer equipamento eletrônico vai ter corrente elétrica, que por sua vez vai criar campo magnético, e o contrário também, campo magnético vai criar corrente elétrica, e isso pode fazer ou não alguma coisa funcionar, né? Então por isso é muito importante. Essa lei de Faraday aqui, junto com a lei de Gauss, é coisa assim de outro mundo, de tão bonito que é. Beleza. Daí, eventualmente, quando a gente entender bem tudo isso, a gente vai chegar aqui numa espécie de fusão de todas as leis do eletromagnetismo, que são as chamadas equações de Maxwell. Elas, vamos dizer assim, numa forma cartesiana, com as equações que a gente aprende aqui na faculdade, né, cálculo 1, 2 e 3, elas são 4. Só que elas são tão fundamentais assim para a natureza, que se você utilizar uma matemática um pouco mais apurada, como por exemplo a matemática tensorial, coisa que vocês provavelmente nunca vão ver na vida, porque vocês escolheram outra área, claro, essas equações elas podem ser reduzidas para 2. E se usar uma equação, uma matemática ainda mais fundamental, reduz para 1. Então, essas leis de Maxwell elas têm uma representatividade enorme na compreensão do universo. Elas são uma lei que faz a luz funcionar, basicamente. Beleza, falei aqui um monte de coisa bonita. Bem, vamos ter aqui neste primeiro momento aí questão EAD e por aí vai. E, bem, vocês sabem como é, né? Que nem foi aí nos outros semestres. E provinha daquele mesmo jeito, como sempre. Notinha, 4 provas, divide por 4. Não tem por que ser diferente. E daí, nossa, olha só, tomara que o Diego não tenha visto isso, não vai brigar comigo. Que é para dividir por 2. Claro, né? A média aqui no IF é assim. Então, nada que vocês já não saibam, né? Tem um careca de saber aí, Física 3, só mais uma etapa aí da formação de vocês. Espero ajudá-los a passar por ela de forma compreensível. Aí. E a bibliografia, né? Vocês também estão careca de saber que é o Halliday. A listinha da prova é todas as questões do Halliday. Quem não quiser fazer todas elas, faz as de nível 3 lá. Ok? Nada que eu cobrar em prova, eu não vou ter feito na aula de exercício e não vou cobrar nenhuma teoria que eu não tiver falado na aula também, tá? Não precisem se preocupar. Só reprova comigo quem realmente quer reprovar, né? Quem não quer fazer nada, quem não sei porque entrou na faculdade. Tá bom? Só se esforçar que vai dar tudo certo e a turma de vocês apesar de hoje não ter muita gente aqui, é bem esforçada. Gosto bastante de vocês. Muito bem. Agora eu quero começar o conteúdo já. Eu vou abrir um slidezinho aqui. Cadê o slidezinho? Só um segundo, que tem muitas pastas aqui.
tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom, galera? O principal hoje era isso. Sossegado até agora. Então tá bom. Então, nós outros podemos ver o resto da aula aqui. Então tá, carga elétrica. Muito bem, então carga elétrica, como eu falei para vocês, é o elemento crucial para o funcionamento do campo elétrico. Só vai ter efeitos eletrostáticos aquilo que tiver carga elétrica. Tá? Então a eletricidade é um negócio aí que já é visto desde os primeiros pensadores lá e os caras não entendiam direito. Então foi depois, assim, com bastante matemática, principalmente depois da matemática do Newton, né, que conseguiram explicar efeitos eletrostáticos, principalmente, né? A gente nem está falando de carga de corrente elétrica ainda. Ok? Magnetismo também, eles já tinham percebido assim uma força esquisita de pedrinhas que eram repulsivas umas em relação às outras, né, as chamadas magnetitas. Por isso que magnetismo se chama magnetismo. Beleza. Então, esse tipo de coisa aqui, bem infantil, na realidade, vocês devem ter visto bastante lá no terceiro ano do ensino médio, né? Que a gente consegue fazer alguns experimentos aqui de indução de carga elétrica, né? Na realidade, todos os materiais, assim, de um modo geral, né, eles têm carga elétrica, né? Toda a matéria bariônica tem, assim. Até mesmo o nêutron, ele tem carga elétrica em suas partes, né, nos quarks que o formam. Apesar de nunca ter sido visto um quark isolado na natureza, né? A menor carga possível que foi vista é o elétron, carga do elétron. Por isso que vai ter vários momentos aqui que a gente vai transformar a carga do problema em elétrons. Qual é a quantidade de elétrons aqui? Pá? É só dividir pela quantidade pela magnitude, né, da carga elétrica. Muito bem. Muito bem, então a gente tem algumas formas de lidar com a carga elétrica, mesmo se ela não existir. Por exemplo, nosso corpo, ele tem um monte de elétrons e prótons e tudo mais. Ele tem muitos elétrons, que são as cargas que se movem facilmente. Quando a gente está pensando em efeitos elétricos, normalmente a gente está pensando em elétrons, porque os elétrons eles se movem mais facilmente que o próton. Né? Para tirar o próton do núcleo, precisa de muita energia. Né? Ou uns decaimento radioativo nervoso, assim, que eu recomendo que vocês não estejam próximos de onde ocorrer. Bem, mas por alguns métodos é possível induzir a carga, né? Tal qual a gravidade, a força gravitacional, que massa atrai massa, é possível carga atrair carga. Quando nós observamos efeitos eletrostáticos, ou seja, carga se atraindo, a gente pode ter certeza de uma coisa. Esses objetos que estão se atraindo, eles têm sobrando o mesmo tipo de carga, que a gente chama então de positiva ou de negativa. Ok? Então, se eles estão, eu não sei exatamente o que eu falei agora, mas se eles estão sendo repulsivos, um empurrando o outro para longe, nós temos cargas iguais. E se eles estão se atraindo, nós temos cargas diferentes. Então, o chamado oposto se atrai, né? Positivo atrai negativo. E, bem, mas tal qual o nosso corpo, alguns materiais, eles não têm essa carga extra de elétrons ou de prótons. Ou seja, o corpo ele não é eletricamente positivo ou negativo. Apesar de ele ter carga elétrica, a carga está equilibrada, como num átomo. Um átomo normalmente tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Como eles têm a mesma carga, mas com sinal contrário, os átomos em geral são neutros. Né? Então, se você tirar um elétron, ele vira um íon, né? Aquela parada lá que a professora Karen de Química deve ter ensinado para vocês. Só que outros efeitos podem induzir a carga, né? Como, por exemplo, o que está ocorrendo aqui, né? Se você coloca um objeto que é um bom condutor, por exemplo, vidro, perto de uma coisa eletrizada, por exemplo, esse pedaço de plástico aqui que pode ter sido esfregado num pano e assim
acumulado cargas elétricas onde foi esfregado, cargas elétricas negativas, ele vai induzir cargas positivas nessa parte do vidro aqui. Mas não é que os prótons se mexeram e vieram para cá. Esse é o primeiro erro comum aí de um aluno que chega em Física 3. Na verdade é que os elétrons foram para o outro lado. Porque quem se mexe é o elétron, né? O próton normalmente fica parado, então eles saíram dali. Por quê? Porque eles não gostam de ficar perto de elétrons. Uma coisa assim meio banal, né? Que a gente vê bastante aí na escola e tal. A gente tem várias combinações de materiais que causam esse tipo de efeito. Ok? Então, juntar, por exemplo, plástico com seda acaba causando uma indução de carga negativa no plástico. Então vai depender aí dos materiais. Cada combinação de materiais segue uma lógica, né? Então aqui eu falo alguma delas, né? Então, bem, pelo menos a questão dos condutores, né? Que metais, corpo humano são condutores, apesar de eles não terem, em geral, uma diferença de carga. Eles normalmente são neutros. Mas as cargas que tem nestes corpos, né, no corpo humano ou no metal, elas são livres. Elas se movem facilmente. Por isso, se tu colocar a mão num fio desencapado, provavelmente você vai morrer. Porque como o teu corpo tem muita carga livre, as cargas se movem simplesmente pelo corpo, porque o nosso corpo é uma combinação de carbono com água, que é muito condutor, acaba, né, fazendo corrente elétrica fluir pelo nosso corpo e dando probleminha. Enquanto esses outros aqui, eles são isolantes, né? Então, né, você pode causar alguns efeitos entre eles e induzir carga elétrica, né? Das mais diversas formas. Beleza, aqui tem um pouco de coisa para físicos, né? Se bem que o pessoal da engenharia de automação vai ver bastante semicondutor. O pessoal de informática também, né? Vê semicondutor o tempo todo. Tudo que tem dentro do computador é semicondutor. Então, uma forma geral de observar, né, o funcionamento aqui dos átomos é com esses diagramas aqui, né? Então a gente percebe que condutores, eles têm essa coisa mais rosa aqui. O que esses rosinhas? São as nuvens atômicas, né? Tem mais átomos fluindo ali e podem se mover mais facilmente por toda a estrutura que tu está trabalhando, né? Enquanto o isolante, ele não permite tanta facilidade de movimento. E um semicondutor, ele permite em determinada escala de energia. Depois de outra escala, ele deixa de ser condutor. Coisas assim, bem banais aí para vocês, não tenho dúvidas. Agora vem a parte que eu gosto, que é a parte da matemática. Tá? Então, lá nesse século aqui, que eu acho que é o século XVIII, o cara quando é bom de história, mas eu acho que quando está em 1700 e alguma coisa, é século XVIII. Veja, já um pouco depois de Newton, né? A matemática estava um pouco apurada, experimentos, método científico, toda aquela coisa arada lá. A gente tem a lei de Coulomb, então, que é uma lei extremamente semelhante à lei da gravitação. Eles percebiam nos experimentos de eletrostática as mesmas coisas que ocorriam nos experimentos de gravidade. Uma atração relacionada com o quadrado da distância e com o módulo das cargas envolvidas. Tal qual na força gravitacional tem o módulo das massas envolvidas, tipo Sol e Terra, e a distância entre eles. E uma constante que faz tudo isso se setar, se organizar, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então aqui, né? Nós temos exatamente isso ocorrendo, né? Claro, não tem como ver a coisa se aproximando uma da outra aqui, mas nós notamos que a força que age entre estes carinhas está relacionada com a distância e com o módulo deles. E a direção e sentido dessa força vai estar associado basicamente com o sinal da carga. Então agora vem a primeira coisa, isso eu quero que vocês anotem, tá? Quem estava dormindo aí, minha bela voz, agora acorde e anote o que eu vou falar. Anote. Quando nós estivermos resolvendo um problema de força elétrica, o sinal
das forças, por exemplo, lá na segunda lei de Newton, estarão estritamente associados com a direção da força. Então, mas o sinal aqui é negativo, a carga é negativa, a carga é positiva, eu vou colocar negativo ou positivo na lei de Newton. Esquece. Esquece o sinal da carga quando chegar a lei de Newton, força, essas coisas. Esquece. O que vai importar lá é o sentido da força. Se a força está para a direita, positivo. Se a força está para a esquerda, negativo. Acabou. Às vezes, como por exemplo aqui, uma carga positiva está causando uma força para a esquerda. Na lei de Newton, ela entra negativa. Aqui, uma carga positiva está aplicando uma força para a direita. A lei de Newton, ela vai entrar positiva. Mas o sinal, professor, aqui é positivo. Esquece. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é só uma definição, ainda uma definição errada, feita lá pelo Benjamin Franklin ou algum estagiário dele na época. Quando aparecer problema de sobreposição de campos ou força, o sinal vai depender apenas do sentido do campo ou da força. Acabou. Então, espero que estejamos entendidos. Beleza. Então, continuando aqui, nós temos essa bela figura aí, duas cargas, né? E a expressão agora que eu vou mostrar para vocês, ela é bem interessante e ela pode parecer banal, porque, bem, eu falando assim parece banal, né? Eu sei dessas coisas, mas eu errava muito isso quando eu era aluno. A lei de Coulomb é uma lei que, apesar do que estiver da forma que você criar o seu sistema, ela vai depender única e exclusivamente, a intensidade dessa força vai depender de uma forma direta, né? E única e exclusivamente, quando pensando em distâncias, da distância entre as cargas. Então, apesar de eu ter aqui uma R1, uma R2, um R21, que a gente sabe que é o vetor, bem, aqui, né, o vetor que dá a distância das duas cargas, né, que pode ser obtido como a subtração do maior pelo menor aqui. A velha sominha lá que vocês aprenderam em geometria analítica. Sominha diminuição de vetores. Quando tu vai fazer a força dessas duas cargas, tu vai colocar essa distância aqui. Claro, essa distância pode ser dada em função dessas outras distâncias que estão em função, por sua vez, do referencial. Mas daí é com vocês. Façam a conta da forma mais apropriada para o problema específico. Hoje, por exemplo, eu estava resolvendo um problema de lei de Coulomb que foi melhor fazer desse jeito aqui. Mas, no geral, principalmente os probleminhas lá de terceiro ano do ensino médio, a gente faz assim, né? Com essa distância aqui. Então, vai depender do probleminha que é para vocês. Beleza. Então, aqui tem algumas definições de constantes eletrostáticas, em especial a permissividade do vácuo aqui, tá? Assim, na realidade, eu, como sou um professor, não se importa muito com a resposta numérica, eu pediria para que vocês decorassem pelo menos isso aqui, ó. Papai do céu, Jesus, Virgem Maria, todos os santos foram muito bons com a gente a hora que eles definiram que essa constante eletrostática aqui é, de uma forma simplificada, 9 vezes 10 na 9. Me diz outra constante da física tão fácil de decorar. 9 vezes 10 na 9, gente. Meu Deus. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é demais. Então, quando a gente estiver trabalhando com lei de Coulomb, é 9 vezes 10 na 9 na frente, tá bom? Espero que estejamos entendidos. Vai fazer a conta com número? Às vezes eu peço sem número, às vezes o K some no meio da conta, etc. Daí é com vocês, mas se for fazer, é isso aí. Beleza, então 9 vezes 10 dá 9. Então agora a gente vai ver uma analogia bem interessante, bem empolgante aqui. Entre a lei de Coulomb e a força gravitacional. E assim, eu como físico quero falar umas coisinhas interessantes. Na física, a gente tem uma tara de unificar tudo. Deixar tudo numa equação só, como se fosse a verdade universal, assim.
Como se fosse o caderninho onde Deus escreveu o universo, entende? Esse caderninho seria uma equação que dela fluiria todas as outras. Então, quando a gente, como físicos, e vocês mesmos como alunos, olhem para essas duas equações tão semelhantes, né, com o mesmo formato, só muda valores de constante ali, né, surge a ideia, pô, isso deve vir tudo de uma mesma fonte, né? E bem, é isso que a física procura até hoje, a unificação das 4 forças fundamentais. Até hoje, a gente não conseguiu unificar todas. Existe uma boa teoria sobre a unificação da forte, da fraca e da eletromagnética, mas a gravitacional ainda não foi unificada. Até na minha tese de doutorado a gente tentava uns negócios desse aí, foi bem massa, mas não deu assim tão certo, vamos dizer dessa forma. E mais interessante que isso é a escala dos problemas, né? Porque uma coisa muito importante na física, você já deve ter percebido, é a escala. Quando vocês vão resolver um problema de física sobre a velocidade de um carro que saiu, sei lá, de São Bento do Sul e foi para Joinville, e a velocidade dá 3 vezes 10 na 15 metros por segundo, então com certeza tem alguma coisa errada, né? São escalas que não funcionam. Aqui a gente tem uma análise de escala bem interessante, bem interessante. Note que se a gente dividir uma equação pela outra, utilizando, por exemplo, elétrons aqui, eu sei a massa do elétron, então eu vou ter as massas ali, as cargas, etc. Eu vou cortar, parari, parará. Se eu fizer a divisão dessas duas forças, eu vou ter o valor de 2 vezes 10 na 39. O que significa isso na prática? Que a força elétrica ela é 2 vezes 10 na 39, ou seja, 2 com 39 zeros à direita. Maior que a força gravitacional. Então a gente vê uma coisa absurda. A força eletrostática ela é extremamente mais forte que a força gravitacional. Extremamente mesmo. Então é por isso que quando a gente tá brincando ali, tipo naquele exemplinho ali nos primeiros slides, né? Tá brincando com esses papelzinhos aqui, que tem cargas nas pontinhas, carga elétrica nas pontinhas, daí tu consegue atrair eles e tal. Na verdade, se vocês pararem para pensar, um pente que eu acabei de passar na camisa tá conseguindo vencer a força de um planeta inteiro que está puxando essas carguinhas para baixo. Um pente carregado eletricamente está vencendo um planeta inteiro. Como é que isso é possível? Um ímã faz isso também o tempo todo. Como é que isso é possível? É possível porque a força gravitacional ela tem essa natureza de ser extremamente mais fraca que a força eletrostática. E por sinal, a eletrostática é a segunda das mais fracas. A força fraca não tem nada de fraca e a força forte é a mais forte de todas. Beleza. Então, vejam como isso é interessante, né? A escala dos problemas, né? Então, bem massa aí. Então, aqui tem um exemplinho. Daí, veja aqui, né? Imaginemos 2 prótons dentro de um núcleo atômico, 2 prótons, cargas iguais e positivas, separados por uma distância de 10 a menos 12, que é o tamanho do núcleo, né? Em geral, a gente diz que o núcleo atômico tem esse tamanho, né? Esse diâmetro de 10 a menos 12. Qual é a aceleração que um próton adquire sob sob a ação da força elétrica entre eles? Então, né, meus caros, vocês já viram aqui comigo que força elétrica é dada por 9 vezes 10 na 9, carga elétrica, a carga do próton é a mesma do elétron, só que positiva, e distância entre eles ao quadrado. Beleza, daí ficou isso. E vocês sabem também da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Como a única força aqui no contexto, né, nesse contexto aqui, não vamos avacalhar. Como a única força nesse contexto aqui é força elétrica, então tu pode dizer que o somatório de todas as forças igual a MA, a única força é força elétrica igual a massa vezes a aceleração. Então eu consigo tirar a aceleração que o problema está pedindo dessa soma, né, de lei de Coulomb com segunda lei de Newton. Nossa, deu um negócio esquisito na mão aqui, se eu tiver um derrame, vocês chamem a ambulância aí, tá? Um negócio esquisito, tive que levantar aqui. Então,
Aceleração 10 na 26G. Então, o que é isso, né? Isso é uma aceleração, era para existir uma aceleração entre os prótons, né, se distanciando um do outro no núcleo, com uma aceleração 10 na 26 vezes maior que a gravidade. Então, uma aceleração assim substancial para que não existisse matéria no universo, assim, grandes corpos no universo, né? Mas o que acontece? A força forte vence uma força com essa intensidade aí. E vence fácil. Para vocês verem como essa força forte é forte mesmo. Só que ela é uma força que só funciona em curtíssimas distâncias. Ela só funciona dentro do núcleo. Por isso que a gente não vê efeitos dela no nosso cotidiano, né? Que ela existe só nessa escala ali de 10 na menos 12 centímetros. Então, se um dia perguntarem para vocês por que o núcleo não decai, apesar da física básica dizer que ele devia decair, como a gente está vendo com essa conta aqui, o motivo é esse, porque existe a força forte impedindo que isso ocorra. Tá bom, galerinha? Isso é bem interessante, na verdade. Bem interessante. Acho que eu já falei disso com vocês até, né? Que, na verdade, não existe força de contato. Aquelas forças que a gente vê lá na física geral 1, elas são uma aproximação de um monte de forças eletrostáticas. Porque se vocês tentarem enfiar a mão de vocês no meio de uma parede, vocês não vão conseguir. Né? Por quê? Porque existe uma repulsão eletrostática. Eu estou empurrando a parede, estou mesmo. Entre a mão de vocês e a parede, porque a parede é feita por um monte de cargas elétricas, a mão de vocês também. Então, não se permite que entre na parede, apesar de que o átomo ele é em sua maioria vazio, né? Então um paradigma aí muito interessante. Beleza, tá aí todas as coisas que eu falei. Agora, princípio da superposição, então. Então, tal qual lá na Física 1, né, galera? Aqui nós temos o princípio da superposição de forças. Então, nós vamos pensar o seguinte, a soma de todas as forças que agem sobre uma bola. Então, digamos que eu queira uma partícula ali que tem carga, né? Se eu estou interessado em calcular qual é o efeito de todas as cargas numa carguinha só, então eu faço a soma de todas as forças nessa carguinha de interesse. Mas, professor, essa carga Q2 aqui não vai atrapalhar a Q3? Isso não causaria um efeito aqui? De certa forma, eu poderia dizer que sim. Mas a gente ignora. Assim, é colocar a sujeira debaixo do tapete mesmo. Tá? É tenso, mas é a grande realidade aqui. Então, se eu estou interessado na força em Q1, eu faço a Q2, mas faço a força de Q2 em Q1, a força de Q3 em Q1, a força de Qn em Q1, e assim, somando todas essas forças, eu tenho somatório de forças aí, que eventualmente eu posso igualar a MA e achar a aceleração do meu negocinho. Galera, antes que eu me esqueça, peçam por favor para os colegas aparecerem na próxima aula, tá? Porque, né? Tem que aparecer, né, galera? Tipo, importante, né, ver a aula. Foi mandado no grupo lá, só que não teve muita resposta. Devem estar me xingando lá. Muito triste. Vocês vão sentir minha falta no que vem, hein? Ou esse ano já, pode ser que meu contrato acabe em outubro, eu acho que ele acaba. Os outros professores aí são barra pesada, hein? Então, boa sorte em acumular nota comigo. Beleza. Voltando aqui. Voltando para o que realmente importa. Vamos ver. Lei de Coulomb. Então, quando a gente está pensando em movimento de cargas, a gente tem que pensar no tipo de sistema que nós temos, né? O que a gente está querendo calcular o movimento? Né? Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos uma situação de uma carga, um corpo rígido, né? Um corpo extenso, que tem uma determinada carga, mais Q, e
eu consigo induzir a carga elétrica aqui. Como assim induzir? Bem, nesse mesmo corpo que tem essa carga aqui, mais que, eu posso eventualmente levar toda essa carga para uma parte do corpo, por exemplo, a lateral. Então a carga aqui que estava distribuída em toda a extensão, agora está mais distribuída nessa parte da direita. Bem, se eu estou acumulando tudo na parte da direita, o que vai acontecer por consequência? Muitas cargas elétricas aqui vão me obrigar, por conservação da carga, que tenham cargas negativas aqui. Ok? Apareceu carga menos que do nada? Não, essas cargas elétricas já estavam aqui dentro. Tem um monte de carga negativa aqui dentro. Só que tem mais carga positiva. Essa é a questão. Não é que tem zero carga negativa e mais que de positiva. Tem carga negativa e positiva aqui. Só que tem mais carga positiva. Então, quando eu puxo tudo isso para o canto, ficam-se algumas aqui do outro lado. E tem uma conta linda que mostra isso aqui, mas não é no escopo de Física Geral 3. Eu devo falar isso muitas vezes durante a minha aula, né? Mas é que tem muita coisa que não dá para eu passar para vocês porque não faz parte do conteúdo. Né? Então tá. Bem, aqui a gente tem algumas situações possíveis, né? Que, assim, é exercíciozinho de terceiro ano do ensino médio, né, galera? Questão, assim, do qual é a força, é só colocar na lei de Coulomb e já era, né? A gente vai fazer coisas mais interessantes que isso. Beleza? Pois, se vocês quiserem, né, sei lá, passar o slide lá para vocês, ou printar isso aqui, printem isso aí, sei lá, pensem aqui, é só usar a lei de Coulomb, basicamente. Claro, aqui note que a esfera está aterrada, né? Então a gente sabe o que acontece quando uma esfera está aterrada, né? Você sabe por que a gente coloca o fio terra no chão, né? Evitar que cargas elétricas permeiem o equipamento e estraguem-o, né? Então as cargas elas vão eventualmente ir para o ralo ali, como se fosse um ralo de carga, né? Beleza. Então aqui uma coisa mais de físico, né? Questão da propriedade da carga elétrica, né? Quantização da carga. Existem, né? Assim, até agora vocês viram alguma física comigo, né? Espero tenham aprendido bem. Mas a maioria das coisas que a gente viu eram comportamentos discretos para a matéria. Desculpa, comportamentos contínuos para a matéria. Só um segundo, pessoal. Pessoal aqui enchendo o saco. Então, comportamentos contínuos, ou seja, tu nunca falava que existia uma massa mínima. Sempre existiu um infinitesimal de massa, a massa que tendia a zero. Tudo bem. Por mais que a gente vá também dizer isso, que existem cargas que tendem a zero aqui, na realidade, a gente sabe que não é assim. A gente sabe, na realidade, que existe a quantização da carga, existe um valor mínimo de carga, que nunca foi observado menos que esse, que é, por sinal, a carga do elétron. Existem várias partículas no modelo padrão, você já deve ter visto essa tabelinha do modelo padrão, né, que tem lá tem o elétron, tem o fóton, tem o gluon, tem o quark, tem altas partículas, lá tem o bóson de Higgs, né, a partícula de Deus. Mas pode ver que nenhuma dessas partículas, esses elementos da natureza que não podem ser reduzidos, tem uma carga maior, né, menor, desculpa, do que a carga do elétron. Apesar dos quarks, né, eles teoricamente terem, só que nunca foi observado um quark sozinho. Em especial, assim, eu particularmente acredito que o quark não existe. Ele é só uma consequência da teoria. Tu tem um modelo ali de física nuclear que induz a existência dessa partícula para que funcione, mas ela na realidade não funciona. É só uma consequência da teoria. Então, ciência é meio assim, galerinha. Eu não quero fazer, assim, comentários, né? Mas a ciência nem sempre está certa, ok? Então, cuidado. Às vezes a gente tem uma teoria muito boa, mas que funciona só no papel. Beleza? Então, cuidado com isso aí. É sempre bom ir avançando os estudos.
Show de bolas? Então, bem, aqui nós temos um exercício básico do básico do básico do básico do básico da física, tá? Que eu vou falar, vou começar ele aqui, eu vou falar, né, o que tá rolando aqui, só pra gente finalizar a aula, então peço, por favor, que chame os coleguinhas para vir para a próxima aula, tá, pessoal? Acho que esse semestre eu vou fazer todas as aulas ao vivaço, assim, apesar de postar os vídeos lá também, tá? Então é uma coisa que eu tô me propondo esse semestre. Exercício. Da carga Q que uma pequena esfera contém inicialmente uma parte Q é transferida para uma segunda esfera, faltam vírgulas aqui. As duas esferas podem ser consideradas como cargas pontiformes. Para que valor de Q a força eletrostática entre as duas esferas é máxima? Essa palavra é maravilhosa para quem fez cálculo 1, né? Máxima, ponto de máximo, ponto de mínimo. Eu acredito que vocês cansaram de fazer isso em cálculo 1 lá, professor Rodrigo, ou com o professor, que eu não lembro o nome lá, muito legal, Cristiano, lembrei. Né? Vocês sabem que se vocês querem encontrar um ponto de máximo ou de mínimo, vocês têm que derivar igual a zero. No caso aqui, como eu estou procurando a força máxima, eu tenho uma equação de força. Para esse problema aqui, eu posso escrever dessa forma, né? Nós tínhamos uma carga original, um pedaço de carga saiu fora. Opa! Então eu posso descrever as minhas cargas dessa forma, uma distância D aqui. E então essa é a minha expressão da força. Se eu derivar ela em função da quantidade de carga, não de distância, de carga, igual a zero, eu vou ter uma expressão como essa. E eventualmente, isolo o Qzinho, né? Posso passar essas coisas que nesse contexto aqui são constantes, K e D quadrado, para junto do zero, elas somem. E eventualmente eu encontro que para eu encontrar a força máxima, é necessário que essa carguinha que saiu da cargona Q seja metade da cargona Q. Porque é assim que eu encontro a força máxima. Então percebam, coisas assim que envolvem, essa primeira parte, envolve bastante física 3 do ensino médio, lá, envolve bastante cálculo 1 e mecânica geral. Então, é a chance de vocês entrarem com tudo na matéria, porque as coisas que vêm por aí são mais difíceis, tá? Física 3 com certeza é mais difícil. Até porque envolve matemática que vocês ainda nem viram, como cálculo vetorial, por exemplo. Então é isso aí, galerinha. Eu vou finalizando por aqui, tá bom? E, muito obrigado aí por quem prestigiou a aula. Espero que tenham gostado. E é isso aí, galera. Eu desejo boa noite para vocês aí e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima. Valeu.